Eu sou Ana Luísa Cordeiro, sou uma mulher negra, lésbica, de origem periférica, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou em Cuiabá desde 2018, quando eu tomei posse no concurso da UFMT. Sou professora no Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação, no programa de pós-graduação em Educação. Oriento pesquisas, né, que discutem a questão da interseccionalidade, de gênero, raça e classe, pensando também a realidade das mulheres lésbicas, mas também bissexuais, especialmente dentro da universidade, né, o ingresso e a permanência, as condições da gente, né, não só resistir, mas também existir neste ambiente. Faço parte de alguns coletivos, como Flores Raras, que aqui está, né, presente com as professoras que vieram também para esta live. Muito me honra, né, estar neste coletivo de lésbicas. Sou vice-coordenadora do núcleo que discute as questões raciais na UFMT, o NEPRE, e basicamente, atualmente coordeno, né, uma extensão que chama OIA, com uma equipe ampliada maravilhosa, também a professora Lélia que integra, que chama o IA Ciclo Formativo em Feminismos Negros, onde nós, mulheres negras, majoritariamente, mulheres não negras, nos reunimos para ler intelectuais negras. Olá, quero começar agradecendo o convite por poder participar desse vídeo, desse podcast e desse momento muito importante que é falar sobre lesbianidade, visibilidade lésbica. Meu nome é Cláudia Alane, eu sou lésbica, feminista, sou casada com a professora Daniela Wade. Junto com ela tenho uma filha de quase 16 anos. Atuo na Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba, no programa de pós-graduação Estudo da Condição Humana. Sou jornalista, professora titular da comunicação. Sempre me percebi como lésbica, né? Então, essa questão do se entender como lésbica, para mim, sempre foi assim, e algo que eu fui reafirmando e sigo reafirmando durante toda a vida, né? Porque a gente ainda precisa se reafirmar, garantir visibilidade em prol de respeito e cidadania. Bom, eu sou Daniela Wade, eu sou educadora, escritora, feminista, tenho uma trajetória bissexual, de onde eu trago Leila, minha filha, com Cláudia, maravilhosa, minha companheira de vida, de escrita e de maternidade dessa Leila, e de pets, tutora dos pets juntinho, nossos cães, nossas gatas e nosso cão. Nesse momento, já desde 2006, eu sou professora no ensino superior federal. Eu digo assim porque eu entrei na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, quando abriram os cursos de humanidades. A gente, então, reformulou e inaugurou o curso de pedagogia e licenciaturas. Depois, ao me casar com Cláudia, fui com Leila, que então tinha 3 anos, e gatos, para a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde então eu pude ter a felicidade de orientar e supervisionar
mestrados, doutorados. Eu já orientava na Unifesp, num programa de mestrado em Educação e Saúde. E na Universidade Federal de Juiz de Fora, dando aula de Sociologia da Educação na graduação e também orientando mestrados, doutorados e supervisionando pós-doutorados na pós, eu tive a felicidade de fortalecer com várias mulheres LGBT e também algumas HTs, heterossexuais, que também é orientação sexual, o grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Feminismo, cujo nome antissocial é Flores Raras. E aí, então, eu tive a felicidade, por exemplo, de supervisionar no pós-doutorado esta grande intelectual negra maravilhosa, que é a Ana Luísa Cordeiro, que é pesquisadora do nosso grupo de pesquisa, que conosco escreveu o dossiê da Revista de Estudos Feministas, que é um dossiê acadêmico e também militante, Feminismos e Lesbianidades, uma teoria das mulheres em movimento, né? E a Ana Luísa trouxe ao meu conhecimento a professora pesquisadora militante a Lélica Lacerda, que também é pesquisadora do Flores Raras hoje, de modo que eu posso dizer que o grupo de pesquisa que nós mantemos, e que 4 das pesquisadoras, entre outras que estão na Universidade Estadual de Pernambuco, na UFMG, enfim, eu posso dizer que 4 dessas pesquisadoras estão aqui, e sim, é um grupo que tem muitas mulheres lésbicas, muito militantes, bastante ativas nos movimentos feministas, nos movimentos de mulheres, sejam mulheres negras, mulheres LGBT, e que nós também temos pesquisa, né, que corresponde ao campo de estudos de gênero, estudos feministas, na educação, na comunicação, em razão da inserção da professora Cláudia na área. Ela vem dessa área, eu venho da educação, eu venho e fico, né? E é isso, então, que nós, como minha apresentação, eu queria destacar, para não me alongar muito mais. No mais, tem no Lattes, tem no Facebook, no Instagram, é isso. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo, né? Meu nome é Milena Caetano, eu sou, vamos dizer que jornalista, estou aí na reta final do TCC, sou formada pela UFMT, aqui do campus Araguaia, trabalho com audiovisual, é a minha paixão, assim, tudo que envolve o audiovisual. E teço aí um trabalho na universidade sobre representatividade na mídia, né? Eu vim fazendo trabalhos como a pauta de aceitação na família, alguns espaços de luta, e eu vim tecendo esses trabalhos como audiovisual, né? Alguns documentários, alguns curtas, e hoje, atualmente, faço o meu TCC com o tema de invisibilidade lésbica no audiovisual, voltado para diretoras e produtores. Então, estamos aí nessa luta. Já fiz parte de alguns coletivos, né, dentro da universidade e fora. Atualmente, trabalho no Lesbocine, sou gerente de criação do Lesbocine, que é uma página de conteúdo, digamos que a maior página de conteúdo da América Latina de mulheres que amam mulheres. Estamos aí há 3 anos atuando nisso aí e é muito gostoso fazer parte. Somos em 20 mulheres lutando por espaços assim. Eu me percebi uma mulher preta, lésbica e desfém. O mulher preta demorou um pouco, porque eu acho que a concepção parda, né, destrói um pouco essa percepção, mas veio aí, a universidade me ajudou muito. E a mulher lésbica também demorou um pouquinho, mas foram
experiências e vivências muito gostosas. A universidade proporciona isso, né? A universidade pública é um negócio, uma experiência muito boa. E, enfim, sou uma mulher preta, lésbica e de cisgênero. É isso. Muito obrigada a todo mundo. Bom, meu nome é Lérica Lacerda, sou professora do Departamento de Serviço Social, militante, feminista, anticapitalista e diretora, né, coordenadora adjunta da Dufimate. Muito honrosamente, construí minha consciência militante revolucionária ao lado dos professores do Andes, então, para mim, é uma história muito cara estar dentro do sindicato, carregar um legado muito importante de luta, resistência, sonho e construção de uma sociedade alternativa a essa que está insuportável. Essa live é composta por mulheres sapatões incríveis de diferentes gerações, mostrando que sempre existimos, que sempre estivemos aqui fazendo história e que agora a gente exige o nosso lugar na história e a gente exige que as nossas pautas façam parte do processo de construção da emancipação humana. Se nós, mulheres lésbicas, ficarmos para trás, a revolução não deu certo. Então, nesse espírito que a gente está construindo esse Dia da Visibilidade Lésbica pela Dufimate, com muito sapatão e revolução. Para começar, vou pedir para vocês falarem como é que foi, embora algumas pessoas já fizeram, que era o acordo, na verdade, mas enfim, a Ana... gente, esqueci de dizer que a Ana é minha companheira e ela é diretora da Dufimate também, ela esqueceu de falar. Quem não falou nessa introdução e quiser falar como é que foi o desabrochar da sapatonice, esse é o nosso primeiro... ai, meu Deus, calma aí que eu me enrolei. Aqui, pronto, assim. Acho que pronto. Então, começando com essa imagem muito fofa para nós, sapatões, né? Como é que foi o desabrochar sapatão de vocês? Como será a ordem? Já que você começou a falar, já fala aí. Embora seja com enfim. Meu desbrochar, né? A meu entender como mulher lésbica demorou bastante por falta de... que é uma das coisas que eu luto, né? Falta de representatividade mesmo em espaços, mídia, lugares. Mas em um determinado momento eu fui na casa de uma amiga, vi um trailer de um filme e eu falei, nossa, que mulher bonita, né? Senti coisas. Aí eu fiquei muito obcecada em saber que filme que era. Não era normal eu estar tão obcecada. E aí eu fui atrás, assisti o filme, eu falei, nossa, né? Que filme legal. Era um filme de duas mulheres e tudo mais. E aí, ali eu vi que tinha possibilidades, né? Que existia relação de mulher com mulher e que não necessariamente eu precisaria virar um homem para, tipo, sabe, conseguir gostar de uma mulher, ser respeitada como tal. Eu poderia muito bem ser uma mulher e gostar de mulher. Digamos que esse filme me mostrou essa possibilidade. Bom, e a partir daí vim pesquisando e tudo mais, muito anonimamente, porque minha mãe era bem LGBTfóbica e tal. Foram várias situações. Aí tem um evento canônico, né, na vida de um sapatão, que é namorar à distância. Comecei a namorar à distância por redes sociais e tal. Outro evento canônico que é visitar a namoradinha à distância. Fui visitar essa namoradinha. Muito longe, inclusive. Fui para o Rio de Janeiro visitar essa mulher. Nossa! Muito sapatão. Eu tinha 19 anos, ela estava completando 15, assim. 19 não, eu tinha 18, ela estava completando 15. E assim, foi no aniversário de 15 anos, teve dancinha.
Foi aquela coisa assim de filme. E nisso minha família ainda não sabia também. Então, foram muitos processos para ir me descobrindo e aceitando, sabe? Aí eu acho que a chave de ouro foi esse namoro, assim, ver que é gostoso, ver que é possível, ver que eu posso ser bem aceita, eu posso, mas assim, é muito difícil essa parte também de identidade, né? De se portar como uma mulher lésbica. Como que eu me porto como uma mulher lésbica, né? O que eu devo usar? Como eu devo falar? Como eu devo sentar? E assim, é muito difícil o processo de, tipo assim, não tem uma resposta, né? Somos como somos. E, e assim, foi difícil me entender em certos espaços, né? Eu usar roupa mais, entre aspas, masculina não me deixaria menos mulher, né? Não me faria menos mulher. Então, foi difícil esse processo, mas foi aos poucos, com muita pesquisa, muitas coisas. Eu viajei num festival de cinema pela universidade e conheci uma atriz, que era um símbolo sapatão, que é a Bruna Lismayer. E lá eu vi, assim, a performance dela, né? Tipo assim, como ela se porta. Vi mais sobre pelos, né? Aceitação e tal. E aí eu, enfim, aquele momento que a cabeça explode. E, enfim, foi processos aos poucos. Não demorei me aceitar em si. Só demorei descobrir certas vivências, né? Onde eu cabia, aonde, como eu me portava. E é isso, eu acho que se entender como mulher lésbica é um processo gostoso, às vezes, mas a gente descobre todos os dias formas de lutas, né? Formas de vivências e o que eu falo muito assim, que a gente só vive porque resiste, né? Todo dia é uma resistência, todo dia é uma luta. Então, acho que é isso. Bem, quem mais está tocada a falar? Então, estava até conversando com a Cláudia ontem. Para mim, pessoalmente, para além do desabrochar sapatão, tem o desabrochar da sexualidade, né? Porque num contexto familiar que não aceitava nenhum tipo de expressão de sexualidade, né? Nem hétero, nem lésbica, não aceitava. Então, eu estudei em colégio religioso, com as irmãs salesianas, e eu sempre amei mulheres, né? Sempre tive admiração por mulheres, sempre amei mulheres. Quando eu digo que eu tenho uma... Para mim, o que não teve que ter uma aceitação na família, porque eu posso dizer que eu nunca tive comportamentos aceitos na família, né? E minha mãe dizia muito, nossa, você está fazendo isso, está com cara de sapatão. E para mim, eu até que um dia eu falei, por que é sapatão? Eu falei, igual a filha da não sei quem. Eu falei, nossa, mas aquela mulher tão bonita, tão forte, tão interessante. Não pensei nesses termos, mas achava admirável. E a minha mãe debitou como algo ruim. Foi um desabono para ela. Sabe aquele momento que você começa a perceber que a sua mãe não tem visão em tudo? Né? Bom, e aí, para mim, quando a gente fala de desabrochar, teve mais um desabrochar, assim, de perceber que tinha que escolher, porque eu não tinha essa coisa de... eu não pensava nesses termos. Eu tive uma primeira namorada e não um primeiro namorado, né? Mas ela não sabia que a gente estava namorando, eu também não sabia que a gente estava namorando. A gente estava lá curtindo, eu com 13 anos, ela com 15, e não tinha uma situação assim, até que as nossas mães quiseram, a minha mãe, sobretudo, quis nos separar, e aí eu vivenciei essa coisa da distância, eu morando em São Paulo, no Bom Retiro, e ela morando em São Paulo, na Vila Mariana, que é longe para quem é muito jovem.
embora não sejam cidades diferentes. Nós nos víamos algumas vezes, mas depois a coisa foi esmaecendo. O privilégio hétero, não é? E a facilidade para quem se sente, naquela ocasião, bissexual, e eu também não usava nesses termos, eu não pensava nesses termos, mas exercia essa bissexualidade. Então eu fui aceitando, e então o homem estava ali mesmo, era por ali mesmo, então tá, é assim. O feminismo, na minha trajetória, chegou muito cedo, já assim, no ensino médio, só que lembrando que eu tenho 50 anos, então meu ensino médio começou em 1989. E aí eu tinha professora de sociologia no magistério, que começou a falar da Eliette Safiotti, da Simone de Beauvoir, e aí a gente começou a pensar nesses termos sobre o que é o feminismo. Tive meu primeiro marido, sempre muito feminista. Tive meu segundo marido, que era o pai da minha filha. Depois que a minha filha nasceu, e eu sempre, com o questionamento feminista levado em todos os sentidos, tive uma profunda exaustão do modelo de família heterossexual, pois vivenciando muito intensamente com a maternidade. Então eu decidi que eu não seria mais casada com homens. E me divorciei. Comecei a namorar mulheres, comuniquei à família. Minha mãe disse assim, eu sabia que você ia fazer isso em algum momento. Eu falei, que bom, então você não se assusta. Olha, que bom, profeta, as mães têm sempre razão. Né? As mães têm razão. As mães sempre sabem. Só que elas sabem, mas deviam lidar numa boa. Essa questão é que não está muito solucionada para as mães. Então, para mim, não existe muito isso de aceitação na família, porque quem não aceita a própria família sou eu, nos seus modos de funcionamento heterossexuais, com aqueles natais, aquelas fotos, aquela coisa de que decide como é que vai ser o inventário da tia morta sapatão na família, e depois, por fora, decide que não vai reconhecer a viúva, sabe, umas coisas assim? Eu não aceito esse modelo de família heterossexual, que apaga sexualidades, inclusive as heterossexuais, né? Porque baseada em casamentos heterossexuais que se dizem monogâmicos e não são, no silenciamento das pessoas, no racismo. São fundamentos da família heterossexual, branca, de classe média, que eu não aceito. Então, eu não quero ser aceita pela minha família. Essa família eu não quero. Aí eu criei a minha família, né, com a Cláudia, que foi a mulher assim, com quem eu me senti mais segura para abraçar uma vida ao lado da minha filha, dos meus pets, de uma casa, daquilo que o capitalismo chama de patrimônio, que, já que nós estamos nisso, é bom que as lésbicas pensem nisso, porque não tem retiro dos artistas para as lésbicas, né? Nem que os artistas tenham retiro dos artistas, que dirá para as lésbicas. Então, o histórico é um pouco esse, né? Mas, assim, você vê, nós continuamos, ainda que professoras de federal brancas, em situação de privilégio, pois empregadas, funcionárias públicas, numa situação que o patriarcado se apresenta, né? Nas famílias de origem querendo, de alguma maneira, sempre fisgar algum pedaço daquilo que eles acham que é uma grande herança, né? 1/3 de um apartamento não sei onde, mas querem tirar de você. É pouco, mas não querem que seja seu. E aí a gente fala, não é assim. Aquele ex-marido com quem você foi casada, mesmo se separando quando a filha dele também ainda era bebê, que não quer pagar pensão, que tem dinheiro, graças ao histórico, inclusive que teve com a gente, comigo como esposa, mas não quer pagar pensão. Essas questões de violência patrimonial, violência psicológica, que muitas, se não todas, professoras de ensino superior que estão no sindicato sofrem na família
e dos seus colegas que as violentam também, porque elas são mulheres e os homens continuam sendo os homens, inclusive na vida sindical, na vida docente, na vida como pesquisador. Mas a pesquisadora, parece que se falar que ela sofre isso, uma mácula no currículo Lattes. Fica feio, né? É baixaria. Porque isso aí é questão para o campo de pesquisa. A mulher pobre, a mulher que é o sujeito da pesquisa. Você não pode fazer isso, inclusive porque senão a sua pesquisa não vai ser legítima, a sua militância não vai ser legítima, porque ela corre um risco enorme de ser identitária. Então, só que classe social também é identidade, né? Ser mulher, pobre, também é uma identidade. A pobreza constitui socialização. A classe social, qualquer que seja ela, constitui uma socialização. Como Bourdieu, o estruturalista, dizia, é uma estrutura estruturante, é um ethos, né? Então, acho que a gente tem essa questão toda do desabrochar até os dias de hoje. Me alonguei, peço desculpas, porque o desabrochar, assim, a gente vai desabrochando, a gente tem que ficar saindo do armário o tempo todo, inclusive depois de ter a idade que nós temos, ao longo de toda a vida. Fui fazer um exame, estou lá como solteira no prontuário, sendo que a Cláudia é minha acompanhante, a Cláudia se diz minha casada comigo, né? Então, mesmo quando não tem armário nenhum, as pessoas te botam para dentro e te colocam como solteira, né? Então, isso é algo muito violento. Não é uma bobagem, né? Logicamente que não é por isso que eu estou processando a Unimed de Juiz de Fora. Processem os convênios. Então, por outros motivos, mas esse também está à baila, já que estou fazendo, né? Então, acho que tem uma série de questões que o desabrochar vai se dando, você desabrocha de novo e haja pétala nesse desabrochar, mas a gente vai desabrochando, despetalando, vai crescendo de novo, vai desabrochando de novo. É um florescer intenso e constante, às vezes cansativo. Mas aí a gente canta que amanhã vai ser um lindo dia, dá mais louca alegria, e amanhece. E é isso. Bom, eu tenho a felicidade de ser casada com a Daniela Wade e poder admirá-la bem de perto, amá-la, né, de forma constante e cada vez com mais força, né? E buscar que a gente se fortaleça, né? Se fortaleça enquanto mulheres, feministas, lésbicas, enquanto casal e enquanto feministas que querem também contribuir para que outras mulheres lésbicas se fortaleçam, né? Inclusive porque, né, eu já tenho 54 anos e comecei efetivamente, né, a assumir a lesbianidade, né, porque lésbica eu já era e já me percebia assim, aos 15 anos. Então, nesse momento, como até hoje, né, para muitas pessoas, a lesbianidade é pecado. Infelizmente, a gente sabe que ainda hoje, em alguns países, é crime, né? Quando eu me percebi, né, lésbica, havia a situação que ainda a Organização Mundial de Saúde tratava essa nossa identidade, que é fortíssima, né,
como algo que não indicava saúde, né? O que foi péssimo. Então, naquele momento em especial, né, isso, sem dúvida, significou um enfrentamento, né, para uma adolescente. Tá? De lá para cá, como disse a Dani, né, a gente ainda hoje vive, né, esse tipo de violência, né, todos os dias que ela vai lá, eu estou do lado dela, né? E mesmo assim, quando a gente pega o prontuário, tem esse apagamento, né, dela ser casada comigo, né, ser casada com uma outra mulher, que todos os dias está lá com ela, né? Então, a gente segue se afirmando o tempo todo como lésbica. Sim, visibilidade é fundamental. E as lésbicas, né, nós representamos esse enfrentamento maior ao patriarcado, né? Daí, inclusive, essa necessidade de seguir se afirmando lésbica. Na minha família, sempre teve uma situação muito forte de não poder falar da lesbianidade. Então, de tempos em tempos, né, especialmente para minha mãe, né, que faleceu em 2020, de tempos em tempos eu falava para ela sobre a minha lesbianidade e ela seguia se achando surpresa, né? Como se a minha lesbianidade fosse algo não dito antes, né? E da mesma forma, ou melhor, de uma forma um pouco diferente, a gente precisa fazer esses enfrentamentos também no local de trabalho, no sindicato, em outros espaços, né? Porque a gente, ainda que no inconsciente social, a gente é percebida como a maior afronta, né, a essa sociedade machista, patriarcal, capitalista, né? Pois mulheres que não precisam dos homens, né? E que sim podem ser fortalecidas, nós sermos fortalecidas entre nós, nos amarmos, né? E, portanto, não precisarmos de homem para nada, né? Numa sociedade patriarcal, patriarcado esse que é fundamental para o capitalismo, né? Nós representamos essa força contra o patriarcado e contra o capitalismo, o machismo, o racismo. Então, seguimos sempre nos apresentando sempre como lésbicas, né? E mostrando, né, em nós, na nossa fala, essa lesbianidade, inclusive porque falar significa agir. E dessa forma, né, dada a importância da linguagem na sociedade contemporânea, né? E dessa forma nós vamos fazendo os nossos enfrentamentos contínuos para, inclusive, sermos respeitadas e podermos amar. Amar é tão bom, tão maravilhoso, né? E a gente vai dessa forma, se amando e buscando sempre o respeito. Bacana. Eu digo que é sempre um tornar-se, né? No meu caso, de uma mulher negra, lésbica, que vem da periferia, assim. É um tornar-se. Porque isso daqui, que é a minha pele preta, eu nasci
com ela, né? E ela se apresenta, ela informa primeiro em tudo, né? Então, acho que, enquanto mulher negra, é muito isso, né? A gente, acho que desde muito pequena, entende que é negra nessa sociedade, né? Talvez não nomeie, mas há coisas que vão nos informando, inclusive um lugar de muito sofrimento, né? Por conta do racismo estrutural no Brasil. Então, uma luta ali já se instaura, que é essa questão de sobreviver, né? Numa sociedade que é racista, e a gente vai crescendo, vai entendendo que é mulher nisso tudo, né? Que além de ter a pele preta, é mulher, numa sociedade que é machista. E são outras lutas que a gente vai entendendo que tudo nos afeta, como diz Audre Lorde, não tem como escolher, isso tudo está marcando. E aí o fato de vir da periferia, né, o que se instaura enquanto condições materiais ali para você ir fazendo a luta. E, embora desde a infância eu tivesse brincadeiras, né, percebesse um afeto com meninos e meninas, parece que nessas lutas todas, né, que eu fui tendo que me tornar também para sobreviver, a bolha ali da heteronormatividade talvez tenha me dado uma certa segurança, embora eu não me identificasse com ela. Então, havia sempre um estranhamento e um vácuo mesmo, né, no sentido de me sentir realizada afetivamente, afetivo-sexualmente. Então, assim, acho que passei um bom tempo, né, do final da juventude ali até o início da fase adulta, me relacionando com homens, mas me sentindo também afetivo-sexualmente interessada por mulheres, né? Amando mulheres. E, em determinado momento, né, o tornar-se lésbica vem e acompanha também as elaborações que eu estou fazendo no âmbito, acho que uma coisa que eu detectei na terapia era isso, tudo que eu fui fazendo também, teórico, academicamente, tinha muito a ver com os meus tornar-se, né? Mas nesse lugar de entender a vida, não só a luta, né? Não só as mazelas, né? Que talvez pudessem me definir, mas como eu me deslocava para me afirmar enquanto vida. E aí o tornar-se lésbica vem. E foi muito assustador, assim, porque, gente, além de tudo isso, né, negra, mulher, da perifa, e tinham outras lésbicas. Eu lembro o dia da terapia que eu passei a me anunciar como bi, socialmente falando, e eu falava, não cabia esse bi, eu estou me sentindo uma impostora falando isso publicamente, né? E aí eu lembro o dia da terapia, por que então não falar lésbica, né? E para mim, enquanto uma mulher negra, era saber que também eu teria que fazer publicamente, né, mais lutas para além daquelas que já se instauravam. Mas também foi um processo muito potente, né? Eu lembro quando na vida adulta eu fiquei, de fato, publicamente como uma mulher, e eu falei, era isso, o que eu estava fazendo até agora, né? Quanto tempo perdido. Essa foi a sensação e nunca mais fiquei com homens. Mas a gente sabe que é isso, né? Além de preta sapatão, parece que eu tô como uma mulher preta levantando um cartaz e dizendo assim, me violente mais, né? Nessa sociedade que é capitalista, machista, racista e lesbofóbica, né? Parece que a gente põe um cartão na frente, assim. Mas é isso, assim. Hoje eu entro na sala de aula e a primeira coisa, quando eu inicio o trabalho com uma turma, eu me apresento e me coloco como uma docente, uma mulher negra, lésbica, de origem periférica, e brinco, né? Falo, pronto, agora vocês vão saber que a professora é sapatão e perdeu a graça, as piadinhas, e aí todo mundo ri. Muita gente se identifica, né? Então, eu tenho ouvido muitas mulheres negras, discentes e docentes, se aproximarem, porque eu estou demarcando, tornando público o meu pessoal. E na luta que a gente faz por transformação dessa sociedade, eu falo, não vou estar numa luta sendo instrumentalizada, uma luta, um programa de luta, um programa que pensa a sociedade que a gente quer, mas que desconsidera quem eu sou enquanto uma docente, uma mulher negra, lésbica. Não estarei. Ou a gente também pensa na radicalidade
né? Ou a gente vai ter tudo menos a transformação de fato das coisas, né? E nós, mulheres, seguiremos de novo, né? Sofrendo as violências e violações de direitos de uma sociedade que se diz transformada, mas que ainda mantém de pé os racismos, né? Os machismos, as LGBTQIA+ fobias. Muito bem. Bom, quanto a mim, eu sempre fui uma criança sapatão, né? Não porque eu dissesse, mas porque a sociedade assim me classificava, né? E isso porque, na verdade, assim, eu era mais ágil fisicamente do que os meninos, eu era mais forte que os meninos, eu batia nos meninos na minha rua. E aí eles queriam me colocar no lugar de fragilidade, de burrice, de não sei o que não correspondia, assim, né? E aí, como eu não correspondia a esse modelo de mulher, eu sempre fui tratada como uma sapatãozinha e sempre fui efetivamente, assim, né? E isso, e em virtude disso, em diversos momentos da minha vida, eu passei por linchamentos morais para eu virar a Barbie, e nunca deu certo. E nesse sentido, eu queria ir fazendo a transição para a próxima pergunta, que é isso, assim, na minha vida, ser sapatão sempre foi um incômodo para as pessoas, né? E muito embora a sapatonice tenha as suas delícias, né, como a Milene colocou, mas também tem as suas agruras, fruto de um sistema que nos despreza e nos violenta. Aí eu vou fazer duas perguntas junto com a do adiantado da hora, que é o seguinte: por que a lesbianidade incomoda tanto quanto a esquerda quanto a direita? Por que no seio do meu sindicato, por exemplo, meu sindicato, eu acho que eu tenho, não é só com a minha família, tá dentro do armário e com os amigos tá com a bandeira de pé, né? O sindicato quer que dentro do sindicato eu entre no armário. Eu não vou poder debater as minhas pautas. Lá eu só sou trabalhadora, né? Nem mulher eu posso ser também. Não posso reclamar de que eu não sou escutada, porque eu sou mulher, de que eu não tenho espaço para as crianças. Né? Então, por que a lesbianidade incomoda tanto? Por que os sindicatos e movimentos classistas insistem em querer separar a pauta de classe do que eles chamam de identitarismo? Né? Então, posso? Em alguns casos, falta estudo dos clássicos. Em outros casos, falta ética. Porque, veja, Helena Hirata, socióloga do trabalho, ela considera, assim como várias feministas francesas marxistas, a pauta da classe social. Danielle Kergoat, Elizabeth Souza Lobo, em memória, são autoras feministas marxistas, né? Uma na França, outra no Brasil, e Helena Hirata na França e no Brasil, sempre para cá e para lá, e o para cá e para lá, inicialmente, por causa da ditadura, né? E aí tem uma situação dessa desqualificação, de dizer que o sindicato está se perdendo ao debater pautas que se afastam da classe social. A pessoa, o grupo, que não enxerga que a negritude, o feminino, a identidade de gênero não cisgênera, a orientação sexual não hétero, essas várias questões se colocam como elementos que asseveram e aprofundam a desigualdade de classe, é porque não estudou. E aí quer dizer que quem não estudou foi a gente. Eu gostaria de saber, porque eu até estava mostrando para vocês, por exemplo, o meu manifesto do Partido Comunista, publicado na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em português. E deste aqui, o Capital, o 18 Brumário, imaginar que nós não estudamos, né?
não estudamos a teoria, as teorias, tanto que daí acham que a gente necessariamente é Foucaultiana pós-estruturalista, o que também não tem erro mais grotesco, porque a abordagem Foucaultiana, a abordagem pós-estruturalista, pode ser levada em consideração numa pesquisa, a depender de qual pesquisa a gente orienta, os desejos de saber das nossas alunas, o que o campo pode suscitar, né? E na militância sindical, impossível desconsiderar a categoria classe. E, portanto, quem está desconsiderando as demais categorias que estão, sim, vulnerabilizando a classe trabalhadora, em razão de sua negritude, e não apenas porque é trabalhadora, em razão de das suas mulheridades, das mulheres LGBT, das questões de transexualidade, do homem trans, da mulher trans, né? E até das questões regionais, né? Porque nós sabemos quem está, por exemplo, numa universidade no interior de Minas Gerais, como é a xenofobia, concorre com a lesbofobia diariamente. Eu sei o que eu estou falando e pode, inclusive, ser levado a termo no momento de edição isso, porque há uma questão sindical muitas vezes. Trabalhar as questões de xenofobia, inclusive entre docentes, porque qual que é a ideia, né? Aquela história de falar assim, não, mas aí o diretor do sindicato vai ter que colocar o jurídico do sindicato para defender um colega de outro. Bom, mas na universidade quem que é o patrão? Senão os colegas que têm função gratificada e que ficam nos assediando moralmente, deslegitimando nosso trabalho, deslegitimando nossas pesquisas, deslegitimando nossa orientação sexual, nossa existência no mundo qualquer que seja ela, ou porque lésbicas, ou porque negras, ou porque paulistanas, ou porque baianas, ou porque nordestinas, em Minas Gerais, por exemplo, né? O estado em que todas as pessoas são heterossexuais, ou são lésbicas, quietinhas no interior. As da capital são mais buliçosas, né? Então, o que a gente está dizendo é que isso que eu estou falando de Minas, não está só em Minas, está em vários estados, inclusive no estado de São Paulo, né? E os sindicatos precisam enfrentar esse questionamento, que é um questionamento que é transversal, mais do que interseccional, porque a interseccionalidade é uma abordagem, mas a transversalidade coloca nas políticas, inclusive sindicais, acadêmicas, universitárias, em todas as políticas, inclusive as políticas públicas, a necessidade de transversalizar essas categorias que constituem os sujeitos. Classe, assim como raça, assim como orientação sexual, assim como gênero. E Helena Hirata nos conta isso. Basta que companheiros e companheiras estudem, por exemplo, a obra de Helena Hirata, feminista marxista. Então, essa desqualificação de quem não estuda ou é mal informado, porque às vezes não é má fé, às vezes é não conhecer mesmo, porque não dá para um pesquisador conhecer tudo. Eu não conheço tudo, eu não tenho essa ilusão de conhecer tudo. E é muito fácil o slogan, é identitarista, passa para lá, né? É igual a direita falando desses comunistas da universidade que fuma maconha e corre pelado. Pois é, no interior da universidade, os ditos comunistas que fumam maconha e dizem que correm pelados lá fora, falam isso de nós aqui dentro, quer dizer, fica todo mundo correndo atrás do rabo. E aí, nesse sentido, eu preciso sim dos homens, viu, Cláudia? Não para o meu gozo. Mas eu preciso deles, tanto quanto as pessoas negras precisam de nós, pessoas brancas, para ter reparação, para ter ação afirmativa, porque os homens estão no mundo. Para serem nossos parceiros, para que nós possamos ocupar a fala, os lugares de poder, para que eles abram mão de ser diretor de unidade ganhando mais de 5 mil a mais de função gratificada e coloquem mulheres negras que sabem gestão
nas direções de unidade, né? Nas reitorias, porque é ótimo ter uma vice-reitora negra. Nós queremos reitoras negras, lésbicas, sapatão, porque mulheres que amam mulheres, por exemplo, eu estou segurando uma caneta aqui, quem me deu foi a minha amiga Valburga, professora da UFSCar, porque ela é uma mulher hétero e nós nos amamos, por exemplo. Não sei da orientação sexual, estou dando um exemplo da professora Valburga, meu amor, minha amiga amada. E na UFSCar eu tenho várias amigas amadas que são identificadas e se identificam com a heterossexualidade. A Bárbara, a Rosa Pinheiro, a Luciana Coutinho, e aí a partir daqui eu já não cito mais ninguém e já faço injustiças. E são mulheres que eu amo e que me amam, eu tenho certeza. Não estou falando de orelhada, elas já deram provas. Elas já deram provas. Tanto que às vezes elas falam assim, a gente gosta tanto de você, fala para a Cláudia não ficar com ciúmes. Não fiquem tranquilas, a Cláudia sabe que eu sou uma mulher que ama mulheres. Tanto que eu sou lésbica e sou casada com ela. Mas as mulheres que se percebem heterossexuais também amam mulheres. E hoje em dia já podem falar, e acho que já falavam isso de outras maneiras, sem usar o slogan da palavra amor, que também foi cooptada pelo capitalismo como quase tudo. Então, nesse sentido, a lesbianidade sempre pode ser um problema. Mas o contínuo lésbico, que é o amor entre mulheres, havendo sexualidade ou não, também é uma solução. E eu convido as mulheres para comporem o contínuo lésbico comigo. Tanto que nós temos uma linha de pesquisa na UFSCar hoje, no programa de pós-graduação em educação, que é de formação de professores e educadores nos movimentos sociais, e tem feminismos, tem lesbianidades, porque as colegas entenderam a importância disso para a formação docente, para o trabalho docente, para a identidade docente. Por isso que os sindicatos também deveriam entender o quanto antes, o que parabenizo a Lélica e a Ana Luísa. Então, nesse sentido, era essa a minha contribuição, né, nesse momento do nosso debate. Eu quero acrescentar algo, né, se me permite, e dizer, né, um outro ponto, que é assim, né, infelizmente, a gente, como mencionamos há pouco, a gente vive numa sociedade machista. E o Sindicato da Federal de Mato Grosso tem a felicidade de ter a Lélica e a Ana Luísa na direção. Porém, os sindicatos também são machistas. Horrível. Quando a gente pensa na presença da mulher na política, né, a gente sabe do quanto isso é difícil, né? Até hoje seguem as investigações sobre o assassinato da negra lésbica feminista Marielle. Então, Dilma Rousseff sofreu impeachment. Por quê? A troco de nada, né? Sabemos, nada que ela tenha feito errado, né? Tanto que as absolvições seguem aí. Então, né? Esse machismo que está na sociedade está também no sindicato, né? Porque o sindicato também é dessa sociedade que é machista, tá? Desse modo, a presença das mulheres ainda é muito complicada. A presença das mulheres, né, lésbicas, né, que se colocam como lésbicas, feministas, sapatão, infelizmente, ainda é mais difícil.
em todos os espaços, né? E esses enfrentamentos, eles estão em todos os lugares, né? E também no sindicato. O que a gente precisa mudar, né? O que a gente precisa mudar para que todas as mulheres sejam respeitadas, né? Quando uma lésbica é respeitada, né, e ocupa lugares, todas as mulheres têm mais possibilidade também de serem respeitadas e de ocuparem espaços, lugares os mais diversos. Muito obrigada. E a Milena, sei que você não constrói sindicato, mas está nas lutas, está nas ruas. Queria saber qual é a sua percepção, por que as lésbicas se incomodam tanto e como é que é, na sua experiência política, ser lésbica nesses espaços. Acho que é um recorte difícil para falar, porque é justamente o que a Daniela falou assim também, e a Ana Luísa também comentou na última pergunta. Acho que é a forma como somos lidas, né? Como a gente se apresenta como mulher, né? E aí, na cabeça de certas pessoas, a gente ainda ocupa o espaço de aquela frase péssima e horrenda de homem da relação, assim, né? De performar um espaço que seria o masculino, né? Dessa força, assim, de luta e etc. Eu acho que fala muito também, que chamam a sapatão, que a sapatão resolve. A sapatão dá um jeito. E eu acho que são muitas coisas, e o é pesado, o ser mulher na sociedade, né? É muito pesado. E aí vem vários recortes, né? Do ser mulher preta e também mulher lésbica. Então, eu acho que incomoda porque sapatão é revolução, né? Então, ocupar espaços e ser vista e ser lembrada é revolução. Então, acho que incomoda porque não tem como não sermos vistas, não tem como não sermos importantes e significantes. Então, acho que essa representação incomoda. O patriarcado fica incomodado, mulheres vistas incomoda. Então, acho que é isso. E sobre questão da política em si, é muito difícil, né? Mulher na política já é difícil. LGBT é muito mais. E aí faz o recorte de mulher trans, né? Ou pessoas trans. E aí vem também mulheres lésbicas, né? Enfim, são recortes muito complicados. Já é uma escassez de mulheres na política muito difícil. E são poucas, muito poucas as referências. Inclusive, estamos aí bem representadas, entre aspas, porque não é diretamente, né? Mas a Mônica é vereadora do Rio de Janeiro. Ela fala muito sobre mulher lésbica na política, ela levanta essa bandeira fortemente e fala sobre espaços que mulheres têm que estar. Temos aí a Érica, né, Rios, que vem fazendo revolução dentro do Congresso, fazendo muita coisa. Então, assim, é difícil, são espaços complicados, mas que estamos ocupando aos poucos, muito pouco, lentamente. E assim, 2023, né, já era para. Mas assim, estamos ocupando, aos poucos estamos indo. E eu acredito que é isso, assim, a sociedade vai evoluindo e ao mesmo tempo que vai regredindo, né? São lutas muito pequenas, lutas silenciosas, e são diferentes lutas também, né? Assim, eu vivo numa bolha um pouco diferente, eu acredito, da de vocês, que é mais academicista, né? Mais sindical, e eu acabo vivendo um pouco mais no meio da mídia, assim, do audiovisual em si. Então,
uma luta pequena que a gente vem enfrentando foi por um beijo na televisão aberta, né? Então, assim, algo que já tinha acontecido em 2005, se eu não me engano, na SBT, já estava aí, né? A gente achou que tinha passado dessa pauta, né? E em 2023, um beijo foi censurado e, assim, enfim, foi uma hora away e tudo mais, censurado por quem? Um homem conservador, bolsonarista, enfim, várias e várias coisas. Então, assim, quando a gente pensa que está evoluindo, a gente está regredindo. Tá? Com pequenas lutas silenciosas, e às vezes não tanto, porque a gente tem que gritar, tem que falar mesmo, tem que bater na tecla que a gente precisa de representatividade na mídia, a gente precisa ser vista, a gente precisa ser lembrada. E então, mas é isso, eu acho que grande parte vem da união, né? Da união da sapatão, assim, a gente sabe, podemos não ter vivências parecidas, porque cada uma tem o seu recorte, mas lutamos por um bem comum, né? Então, eu acredito que seja isso, aos pouquinhos, e que a gente está indo. Às vezes regresse, mas estamos indo. Nossa, eu acho essa discussão tão importante, assim, né? Enquanto uma docente, mulher negra lésbica, eu fico tomada, né? Como que se pensa a luta, nos desconsiderando, né? A diversidade, não entendendo o Brasil, né? Acho que um grande desafio, uma tarefa histórica, isso foi colocado aqui, é a gente entender Brasil na sua multiplicidade, na sua diversidade, né? Nas opressões estruturais que atravessam. Não adianta resolver uma e desconsiderar outras, né? Não vai ter a totalidade das coisas. Então, eu fico muito pensando muito se é ignorância, se é perversidade, de fato, algumas coisas, assim, sabe? Ignorância no sentido de não estar fazendo essa tarefa histórica. Não dá. Lélia Gonzalez, marxista, estava fazendo discussão, trazendo discussão sobre racismo e gênero na década de 70. Cadê que isso está nos cursos de sociologia? Cadê que isso está sendo? Cadê que eu estou comprando o livro, que eu estou fazendo a leitura enquanto docente para me aprofundar, para entender isso que eu vejo todos os dias em rede aberta? Todos os dias no nosso país se anuncia mulheres sendo assassinadas por conta da violência de gênero, por conta do machismo, do patriarcado. Né? Todos os dias a gente está ouvindo casos nas redes sociais e na TV aberta de racismo. E aí dizer que não entende que é Brasil? E o quanto que eu estou fazendo esforço? Tem docente que tem condições materiais muito melhores que a minha, históricas na sua vida, de já estar anos-luz à frente nessas discussões, né? Então, eu fico pensando nesse sentido de uma tarefa histórica mesmo, de estudo, de aprofundamento, de reflexão, para entender o que é a nação brasileira. Não dá para ficar pensando Brasil a partir de Europa, e seja lá o que for. Tem que pensar Brasil a partir de Brasil, e a gente tem muitas intelectuais feministas marxistas, intelectuais feministas negras, né, com base no materialismo histórico dialético, que tem há décadas dito muita coisa, a gente só não está lendo e está fingindo que não as conhece. Né? Então, precisa trazer e desconfiar dessa dita ignorância que a gente diz, de não saber que elas existem. Né? Cadê que a gente, como diz Audre Lorde, que a gente está fazendo o nosso trabalho? E quem tem que fazer esse trabalho não somos nós mulheres. Não cabe a nós mulheres ficar educando os homens, gastando a nossa energia vital, que a gente precisa também existir, né? E não cabe às pessoas negras também estar educando a branquitude. Está mais do que na hora da branquitude fazer o seu papel, que é de entender como que essa branquitude é constituída e de reverter esse processo. Por quê? À medida em que isso se torna perversidade, é quando, dentro da própria classe, essa classe não quer pensar essas questões. Não quer pensar por quê? Porque está querendo manter os seus privilégios internos dentro da própria classe. Então, precisa se rever. Porque aí, à medida em que desconsidera mulheres, desconsidera pessoas negras, pessoas LGBTs, é porque eu quero manter ali a minha supremacia masculina, branca, cis, heteropatriarcal dentro de mim e os privilégios que ela rende
para mim, mesmo sendo de esquerda. E é muito feio a gente ver discursos que estão na boca da direita se repetirem na boca da esquerda. Não muda a roupagem, né? Só muda o que, como o grupo se nomeia. E é muito feio. Não dá mais. Não dá. Vamos avançar. Não dá mais. Concordo. Arrasou demais, né, gente? Essa é uma mulher que é uma mulher maravilhosa. Então, gente, a gente tem passado por situações dentro do sindicato muito complicadas, né? E não é só o nosso, assim, do descredenciamento do debate, mas na verdade não é pelo debate, né? É isso que a Ana está falando, né? Para invisibilizar e não consequenciar determinadas questões, dizendo que fazer isso vai colocar a classe em fraternicídio, mas a verdade é que fraternicídio é todos os dias a gente ter que se calar diante de processos de opressão e de exploração, né? E basta as pessoas não serem racistas, não serem misóginas, não serem LGBTfóbicas, que nós não faremos denúncia. É simples assim. E isso é uma lógica tão simples, que é uma coisa assim, inclusive, que os bolsonaristas eles ficam falando, por exemplo, que eles são perseguidos porque a lei está sendo consequenciada. Então, aí você vê como que a direita e a esquerda se trombam quando alguns assuntos são colocados em pauta, né? E aí é o que a gente tem dito, um sindicato que seja tocado por essa perspectiva, ele é incapaz de responder os problemas da nossa classe e, portanto, ele tem que extinguir. E a nossa resposta em relação a isso foi tomar um sindicato, por uma gestão totalmente composta por minorias, né? 2 homens negros e o resto são todas mulheres, sendo um casal sapatão e uma mulher negra. Bom, e aí a gente faz toda essa luta porque tivemos muitas mulheres antes de nós que deram a sua contribuição, o seu sangue, a sua cara, para a gente poder avançar. E nós fazemos essa luta com a certeza de que ela não se encerra na nossa existência, né? As próximas gerações vão receber o legado daquilo que a gente fizer ou deixar de fazer, né? Então, nesse sentido, eu queria encaminhar para a última pergunta nossa aqui, para a gente encerrar esse bate-papo, que é: qual o legado que nós queremos deixar para as próximas gerações de sapatões? A gente conseguiu sair do armário, né? Conquistamos as forças dos nossos dedinhos, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. O que nós queremos que fique para as próximas gerações? Eu quero, né, que seja realizado esse sonho de todas as trabalhadoras, né, de todas as categorias profissionais, servidoras, professoras, pesquisadoras, que a gente, de fato, tenha o sindicato como um local que nos acolha, que acolha todas as demandas e que a gente possa, né, a partir do sindicato de trabalhadoras, fazer todos os enfrentamentos necessários para que as pessoas sejam respeitadas, como eu disse, em todos os lugares, nos espaços de trabalho e também no sindicato. Eu espero, né, que nós, mulheres lésbicas, que a gente consiga, né, que a gente tenha esse respeito, né, que todas precisamos, que todas as mulheres sejam respeitadas, né, em todos os locais, no sindicato, na política, no jogo de futebol, numa comemoração de um título internacional, que a gente, de fato, seja respeitada em todas as nossas idades, né?
por todas as pessoas, nós mulheres negras, nós mulheres lésbicas, precisamos e espero que tenhamos respeito. Muito obrigada, Cláudia. Daniela, você quer concluir a sua fala? Vamos rezar para não cair isso aí, gente? O celular superaqueceu porque começou a tocar uma chamada do nada. Bom, como eu ia dizendo, como legado, não só para as futuras gerações, mas para a minha própria geração e para a minha vida, eu gostaria de ter descanso, né? Que mais gente lutasse ao meu lado, como você, Lélica, como você, Ana, como Milena, e como Cláudia, eu não vou nem dizer, porque, enfim, eu sei exatamente o cotidiano, que surgisse cada vez mais gente que luta, e que, assim como eu sou branca e luto pelo fim do racismo, que as pessoas que não são lésbicas, que não são necessariamente mulheres, lutassem contra o fim, contra a lesbofobia, aliás, pelo fim da lesbofobia, pelo fim da misoginia, né? Porque, assim, lógico, todo movimento que a gente faz, né, pela descriminalização do aborto é importante, né? Lógico que é. E fazer um movimento, por exemplo, para que as mulheres possam escolher e serem respeitadas pelas suas escolhas, desde a questão de ter um filho, passando por quem você ama, com quem você goza, até chegar nas suas escolhas teóricas, que devem ser respeitadas e não deslegitimadas, na militância e na academia, enfim, respeitar as escolhas das mulheres sem misoginia. E aí eu queria mais gente nessas frentes, sabe? Inclusive os homens, inclusive as mulheres héteros, inclusive as mulheres que brancas como eu lutam pelo racismo, né? Que ainda é também uma dificuldade, um obstáculo a ser enfrentado, né? E que pega cada vez mais mal ser racista, né? Ótimo, é porque é para pegar mal mesmo. E é para pegar mal ser lesbofóbico, é para pegar mal, por exemplo, ser representante de sindicato e assediar alunas e professoras. Assim como é para pegar mal, que daí não possa falar nada no jurídico do sindicato, porque o jurídico do sindicato não vai fazer uma representação contra um sindicalizado. Ah, entendi, mas a lésbica sindicalizada pode ficar sendo assediada, então. Então, como é que sai disso? Porque daí o assediador vai todo ano lá para Brasília encontrar os sindicatos, o representante sindical, e faz como numa situação dessas? Né? Já que para o sindicato é um problema, né? Uma denúncia de uma sindicalizada contra outro sindicalizado, assediador. Isto é algo que não adianta falar identitário, marxismo. É a questão essa mesma. E o legado, então, é que eu queria que tivesse mais gente trabalhando nessas frentes, nos sindicatos, nas direções de unidade, né? Para que eu possa ter paz, para que mulheres como nós possam ter paz, para que nós possamos descansar e ter mais saúde. Porque a gente também tem medo, a gente também tem cansaço, a gente tem uma tal indignação que pode ser adoecedora. Então, o que eu quero deixar como legado ao fim e ao cabo é saúde para todas as mulheres. E para aqueles homens que lutarem ao nosso lado pela democracia, que representa tudo isso que nós estamos discutindo aqui, hoje. Milena? É difícil, né, essa pergunta? Acho que é tanta coisa, tanta... Eu acho que eu vou começar pelo básico, que a gente quer o básico, né? Eu quero o básico, quero andar de mão dada sem ser olhada feiamente ou sem ter medo de apanhar, quero conseguir sentar no restaurante e ser bem atendida com a minha esposa, com a minha mulher,
Eu quero o básico, né? Quero conseguir entrar em espaços como um banheiro qualquer e não ser vista, nossa, como, meu Deus, porque você está aqui? Por não performar feminilidade, né? Eu quero coisas simples, como poder ser bem aceita em famílias, né? Ser bem lida, ocupar espaços e ser bem recebida, né? Não conseguir sair da minha bolha de vivência e não ter medo de, meu Deus, como vai ser? Eu vou ser agredida, eu vou ser violentada, silenciosamente ou não, porque a violência vem de alguma forma. E eu acho que é isso. O básico já me deixaria muito feliz. Já me deixaria, como eu digo, com o coração quentinho. E eu acho que do básico as outras lutas maiores viriam, né? A luta por mais espaço, porque eu acho que do básico a gente se sente mais à vontade por estar em lugares, por ter mais vivências, né? E eu acho que tem que ter mulher sapatão dentro da universidade, dentro da política, dentro do sindicato, né? Dentro de espaços importantes. Então, ver isso, eu acho que é de uma importância tremenda. Então, é isso. Acho que o básico seria a revolução. Ah, meu delírio comunista, lésbico, sobre ele, né? É que isso que se diz, quem se diz de esquerda, que está aí lutando pela revolução, transformação social, na radicalidade, realmente reveja, né, as internalizações que fez, as suas subjetividades, né, como elas se constituíram, bebendo na mamadeira também, não só do capitalismo, mas de uma sociedade que é racista e que é machista, e LGBTQIA mais fóbica, porque todos e todas nós bebemos isso na mamadeira, né? Ou no copo, seja lá no que for, né? Que usou para se alimentar desde muito pequena. Então, que reveja, nós temos um delírio comunista lésbico profundo, que cada uma faça a sua tarefa histórica, porque revendo as suas opressões internalizadas, né? Porque a perversidade justamente consiste em eu não querer lidar, em deixar de ser racista, em deixar de ser machista, em deixar de ser LGBTQIA mais fóbico. Essa vai exigir uma tarefa interna de cada um e cada uma. Não só derrubar, não apenas derrubar o capitalismo, né? Mas um capitalismo que, inclusive, se alimenta de toda essa engrenagem, né? Para expropriar os nossos corpos, para expropriar, seguir expropriando, como diz Bell Hooks, né? Os corpos das mulheres negras e das mulheres negras lésbicas que estamos na base dessa pirâmide social, inclusive. Então, assim, eu tenho esse delírio profundo, assim, né? Quiçá a gente chegue neste patamar de lutar por uma emancipação humana em que ninguém fique para trás. Ninguém fique para trás. Mas isso vai exigir essa tarefa profunda, árdua, às vezes sofrível, sim, né? Agora, eu pago terapia, inclusive para lidar com as opressões que eu não criei. Né? Cadê? Então, né? Gastando tempo em se rever. Então, esse é um delírio profundo, porque eu quero viver, eu não quero apenas sobreviver nessa sociedade. Eu quero existir, eu não quero apenas resistir todos os dias, tendo que levantar, me olhar no espelho e decidir o dia que eu não quero estar com o punho levantado. Então, esse é um delírio comunista profundo que eu tenho. Assim, lésbico. Nós todas. Porque, na verdade, nós temos o mesmo delírio comunista, feminista, lésbico. É que ele vai se colocando em formas diferentes no discurso de cada uma, na vivência histórica de cada uma. E é belíssimo, não é? É belíssimo, porque de alguma maneira a gente já vivencia isso, só que ainda à custa de muita luta, o que a gente quer poder a tranquilidade, né?
o amor tranquilo, como diria, não porque sem tesão, né? Mas porque sem a batalha, né? Não precisa ser uma batalha todo dia, né? Não deveria. Aí, pronto, consegui. Bom, gente, para finalizar o nosso debate, né, queria dizer que meu delírio feminista, comunista e sapatão é que a gente possa construir um dia uma sociedade de pessoas comuns, que possam viver coisas muito simples, poder sentar no restaurante, ser bem atendida, poder comer todo dia, poder ter onde morar com dignidade, poder viver a sua afetividade sem ser cobrada, se é com um, se é com dois, se é com homem, se é com mulher, se é homem, né? É uma coisa da gente poder ser comum, gozar da vida em comum, vivendo uma vida comunitária. E para isso a gente precisa superar a propriedade privada, né? Que impõe para as nossas vidas uma lógica de acumulação, de exploração, de hierarquização, de discriminação, né? Então eu quero, como uma comunista sonhadora, dizer que essa sociedade é possível, é necessária e ela pode estar bem mais perto do que a gente imagina. Aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, nós temos 40 povos indígenas, 70 e tantas comunidades quilombolas, e eu realmente acredito que a gente voltar para aquilo que a gente realmente é, ter orgulho da nossa história, do nosso povo, ter orgulho da sapatão, ter orgulho dos quilombolas, ter orgulho dos indígenas, ter orgulho das pessoas negras e todo o processo de resistência, ter orgulho de quem a gente é. Isso é fundamental para não permitir, não naturalizar que pisem nas nossas cabeças secularmente para construir riqueza para fora e desgraça para nós, né? Então é isso, sem sapatão não há revolução, e é por isso que nós estamos aqui construindo esse espaço. Se legitimar essa pauta é uma tarefa histórica daqueles que querem construir uma outra sociedade, mas nós não precisamos da legitimação de ninguém. Se a gente fosse esperar vocês falar que isso é ciência, que isso é luta, que isso é política, cara, nós não tinha saído do lugar, né? Então estamos aqui, apesar de tudo, e vamos construir esse sonho. E a minha tarefa comunista para construir esse delírio é articular o sindicato para a luta de fato da nossa classe. Muito obrigada a todas por estarem aqui, foi um prazer imenso, estamos muito felizes de poder pautar essa questão e desejamos que tenhamos aí uma vida de descanso, de prazeres e de lutas e conquistas. Trabalho criativo e livre. Muito bem. Obrigada, gente. E feliz dia da visibilidade lésbica, né?